Sejam todos muito bem-vindos ao NP Agrocast. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Nós estamos começando essa gravação aqui por volta das 15 horas e 30 minutos. Hoje o nosso assunto é cacau. Mais precisamente, nós vamos falar sobre as barreiras erguidas pelo Brasil, as barreiras temporárias erguidas pelo Brasil, sobre as importações de cacau da Costa do Marfim, que é um dos maiores países produtores do mundo. Então a gente quer entender o que está acontecendo, e para entender o que está acontecendo, eu convidei para participar aqui conosco. Aliás, ele já também havia me dado um toque sobre esse assunto. Otávio Cansado é sócio fundador da consultoria De Laços. Tudo bom, Otávio? Como é que você está? Tudo bem, Fernando. Prazer em falar com você, prazer em te rever. Muito bom. Otávio, por que é importante aqui essa conversa com o Otávio sobre esse assunto? O Otávio, ele é uma figura muito conhecida aqui no nosso agro, já teve cargos na iniciativa privada, já teve cargos no poder público também, e foi diretor do Departamento de Negociações Sanitárias e Fitossanitárias do Ministério da Agricultura. Então, o Otávio ele tem bala para comentar sobre o que está acontecendo nessa briga aqui com a Costa do Marfim. Não é a primeira vez, né, Otávio, não é a primeira vez que o Brasil ergue uma barreira temporária às importações de cacau da Costa do Marfim. Então, quer dizer, não é a primeira, talvez não seja a única, a última. Normalmente, o argumento é argumento de risco fitossanitário, né? Inclusive os produtores aqui brasileiros que comemoraram a decisão do governo de barrar temporariamente as importações, as alegações dos produtores são todas essas, quer dizer, para eles há um risco fitossanitário de se importar cacau da Costa do Marfim, né? O Ministério da Agricultura, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já se manifestou dizendo que não foi, até houve uma missão técnica, né, do Ministério da Agricultura para a Costa do Marfim, não identificou um problema realmente fitossanitário em si, mas um documento da Embaixada do Brasil na Costa do Marfim, enviado aqui para o Ministério da Agricultura, fala da possibilidade de a Costa do Marfim ter alguma triangulação lá, né, de cacau de outros países entrando na Costa do Marfim, perdão, e aí esse risco do cacau da Costa do Marfim chegar no Brasil existiria por causa dessa triangulação que a embaixada lá disse que talvez exista. Então, eu fiz um breve resumo, se eu falei alguma besteira, Otávio, você, por favor, me corrija, mas eu quero saber a sua opinião. Sei que você está acompanhando muito de perto esse assunto. O que você está achando, o que está acontecendo e o que pode acontecer? Bom, Fernando, toda essa discussão a gente tem que entender que passa por uma questão econômico-financeira, né? Os produtores de cacau do Brasil, eles tiveram um pico, né, em 2024, tá, onde a tonelada do cacau chegou a 11 mil dólares, tá? E a média histórica, tá, é de 4.500, 4 mil dólares, né? E então eles estão sentindo isso agora, né? Porque o mercado está se ajustando novamente, né? Então os preços de fato caíram muito, mas você não pode misturar a questão, tentar resolver uma questão econômica, né, com barreiras fitossanitárias. Então, o que o governo fez, o Ministério, foi suspender as importações de cacau da Costa do Marfim, que é o maior produtor mundial e o maior exportador mundial de cacau, né, que inclusive exporta para os Estados Unidos, Europa, Japão, né, para outros países que têm um rigor sanitário e fitossanitário tão robusto quanto o nosso, né? E o Brasil simplesmente fechou temporariamente, com base, como você bem disse, em um documento, um telegrama ostensivo, que é um telegrama que é informativo, que passa informações de mercado, informações
produção, exportação e outras informações que não só de cacau, mas informações do país, né, como um todo. E na interpretação do secretário executivo, que estava como ministro interino, né, que eu acho que foi uma interpretação muito criativa, ele simplesmente disse o seguinte: olha, temos o Itamaraty nos disse que temos um problema de triangulação, né? Ou seja, estão entrando no Brasil cacau de outros países na Costa do Marfim e sendo exportados para o Brasil. Primeiro, não há evidência nenhuma disso. A missão técnica que foi lá não identificou essa triangulação, né? Não identificou, como você mesmo disse também, Fernando, que o ministro declarou publicamente que a missão não encontrou nenhum problema fitossanitário, né, na cadeia produtiva do cacau na Costa do Marfim. Então, a questão agora é que ela deixou de ser, né, política, quer dizer, técnica, e passou a ser uma questão política, né? Porque se você tem uma missão que foi lá e já disse para o ministro, mesmo com o relatório não estando pronto ainda, né? Mas antecipou para o ministro que não encontrou nada, e o ministro mantém uma barreira dessa, é simplesmente um equívoco em que o Brasil, quando ele é atacado pelos nossos concorrentes, né, a gente sempre exige, né, que todas as medidas, né, tomadas contra qualquer produto brasileiro seja baseado na ciência, em técnica, né, e nas regras de comércio internacional. Mas o Brasil, quando vai adotar as suas medidas, ele não segue o mesmo protocolo. Então, assim, o Brasil perde muito, perde credibilidade e perde voz no comércio internacional. Bom, e só para deixar muito claro, né, Otávio, é óbvio que ninguém está dizendo aqui que se houver um problema fitossanitário, a gente tem que importar cacau ou qualquer outro produto de qualquer país que seja. Evidentemente que se há realmente um problema fitossanitário comprovado, isso para qualquer país e em qualquer país, né, as barreiras as barreiras aí necessárias, elas são sempre erguidas e tal. Então, quando tanto a Confederação Nacional, né, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, quanto a Associação Nacional dos Produtores do Cacau, comemoram essas barreiras ao cacau da Costa do Marfim com base em riscos fitossanitários, o que eu quero deixar claro é o seguinte: se esses riscos de fato existem, é uma coisa. Agora, se a situação não é bem essa, né, se a situação é uma eventual triangulação que talvez exista, mas que ninguém também provou e tudo mais, tal, a situação é outra. E por que isso é importante, né, Otávio? Eu acho que é importante a gente lembrar que o Brasil, embora seja essa potência agrícola, o maior exportador líquido, né, de alimentos do mundo, né, na diferença exportação e importação, o maior saldo é do Brasil, né, é líder em exportação de soja, suco de laranja, café, açúcar, carne bovina, carne de... Enfim, o Brasil é realmente uma potência. Mas no caso do cacau, até por problemas que nós tivemos no passado e problemas fitossanitários, talvez por isso fique todo mundo com cabelo em pé hoje, mas enfim, em razão de problemas que a gente teve no passado, o Brasil não é autossuficiente em cacau, né? Quer dizer, as indústrias aqui que produzem chocolates, até onde eu sei, você me corrija se eu estiver errado, mas elas compram praticamente todo o cacau que se produz aqui no país. Então, as importações, no fim das contas, elas são até necessárias para complementar, né, o atendimento da demanda das indústrias aqui instaladas, as grandes indústrias aí que a gente não precisa nomear, mas que são aquelas que todo mundo conhece, que vai lá e compra o chocolate lá no supermercado, em qualquer lugar e tal. Enfim, então como é que fica? O que você acha que pode, diante desse cenário, né, de demanda, de oferta nacional insuficiente para atender a demanda das indústrias, o que você acha que poderá acontecer
agora até levando em consideração que muitos produtores gostariam que as barreiras ao cacau importado fossem barreiras definitivas. O que você acha que pode acontecer? Na verdade, Fernando, todos os atores que atuam na cadeia produtiva do cacau do Brasil são responsáveis pelo avanço tecnológico, o avanço, enfim, da cultura cacaueira, com novas cultivares, plantas resistentes a vírus ou qualquer outro tipo, né, de problemas fitossanitários, né, como pragas, por exemplo, né? Uhum. Então, a indústria ela já faz um papel fundamental junto aos produtores de capacitação para que eles entendam que eles têm que investir nessa tecnologia, em novas tecnologias, com boas práticas de manejo, para que não fiquem eternamente no passado, né? E o governo também pode ajudar, na medida em que ele pode incentivar a cultura cacaueira por meio de políticas agrícolas desenhadas especificamente para o setor, né? Por exemplo, um exemplo disso é que o cacau já foi incluído, por exemplo, no Plano Safra, né? Você tem também que regularizar, por exemplo, a situação fundiária desses pequenos produtores, porque senão você não consegue investir em nada, você não vai investir se você não tem o título de onde você está produzindo, né? Então, o governo pode ajudar nisso. E esse assunto ele está sendo tratado na secretaria errada, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária, né, que trata de assuntos sanitários e fitossanitários. Deveria estar, sim, sendo tratado na Secretaria de Política Agrícola, em que políticas seriam desenhadas para o setor. E o setor parece não enxergar isso, mas eles, ao contrário, querem levantar barreiras onde não existe contra o cacau importado, né, alegando questões fitossanitárias, ao invés de atacar a raiz do problema, que é estruturante, né, é estrutural. Não adianta também o ministro interino ter essa avaliação criativa dele de que um documento ostensivo com informações generalistas indicava que tem aí uma triangulação, né, de cacau de outros países. Olha, a Costa do Marfim importou, no ano passado, 4 quilos de cacau no total, sendo que ela exporta milhões de toneladas, né? Então, assim, o risco é zero. Como eu já disse aqui, a missão teve lá, o ministro mesmo disse que não encontrou nada, vamos esperar o relatório sair sem problema nenhum, ninguém tem pressa. E outra, que é importante, Fernando, dizer, há uma acusação contra a indústria que importa e que força a queda dos preços. Isso é uma questão de mercado. Eu não vou nem entrar nessa discussão. Se a gente quer discutir fitossanidade, vamos discutir, porque isso é do interesse também de todos, inclusive da economia brasileira, né? Muito bem, perfeito. Otávio Cansado participou aqui conosco hoje do nosso NP Agrocast. O assunto aqui hoje foi cacau. Agora o Otávio está com um probleminha de sinal aqui no fim da nossa entrevista, mas a gente vai agradecer e se despedir do Otávio, sócio fundador da consultoria De Laços. Muito obrigado, a gente continua acompanhando esse assunto aqui no NP Agro, nas mídias sociais do NP Agro, no YouTube, no npagro.com.br, no LinkedIn, enfim, estamos aí em todos os lugares para vocês não perderem essa entrevista. Muito obrigado pela atenção de todos, um abraço. Um abraço.